A nossa exposição hoje é sobre a oportunidade divina da reencarnação. Olá, queridos amigos. Bem-vindos a mais uma transmissão online da Associação Espírita Teresa d'Ávila. A sede da nossa Associação Espírita, a sede física, encontra-se na zona norte de Porto Alegre, na rua Gomes de Freitas, número 340. Mas durante a pandemia estamos realizando todos os nossos trabalhos de forma online. Os nossos trabalhos contam com grupos de estudo, desde a evangelização para crianças, o estudo para os pais, grupo de estudos para os adultos. Também temos a realização do Evangelho no Lar online, semanalmente, e diariamente temos o trabalho das preces e irradiações. Se você se interessou por algum destes trabalhos realizados pela nossa Associação Espírita, procure por mais informações nas redes virtuais na internet, nos nossos canais. O trabalho de hoje é uma exposição. Para iniciar o nosso trabalho, vamos procurar a conexão com a espiritualidade maior. Para isso, vamos fazer uma prece, pedindo o amparo e o auxílio de todos os nossos irmãos que nos acompanham e nos tutelam durante os trabalhos realizados em conjunto com a espiritualidade maior. Esses nossos irmãos abnegados, que estão sempre junto conosco a nos inspirar, a nos intuir, para a melhor realização e compreensão dos trabalhos que realizamos. Pedimos então o auxílio para o trabalho de hoje e as bênçãos do nosso Mestre Jesus e da nossa irmã Teresa d'Ávila. Que assim seja. Meus irmãos, a nossa exposição hoje é sobre a oportunidade divina da reencarnação. E gostaríamos de começar falando sobre quando Jesus tratou da lição da reencarnação. Ele transmitiu essa lição a Nicodemos, um fariseu que viveu a época de Jesus, um doutor da lei, que procurou Jesus por reconhecer nele o Messias. E Nicodemos, encontrando com Jesus, lhe disse: Mestre, sei que vens da parte de Deus, porque só quem tem a assistência da luz divina é capaz de fazer as coisas que tu fazes. Eu tenho me dedicado a estudar os livros sagrados, mas gostaria de ouvir as tuas palavras em como deve ser o meu comportamento, como devo proceder para conhecer o reino de Deus. Então Jesus fala a Nicodemos: você tem se dedicado a estudar os livros sagrados, mas não tem sentido, não tem vivido o texto sagrado. Em verdade, eu te digo, Nicodemos, que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos ficou surpreendido com essas palavras de Jesus e, não entendendo, lhe pergunta: mas como pode ser isto? Como um homem velho pode voltar ao ventre de sua mãe para nascer de novo? E Jesus então lhe diz: tu, sendo mestre em Israel, não entende estas coisas?
Se eu lhe falo das coisas da terra e tu não entendes, como vou lhe falar das coisas do céu? E Nicodemos então vai embora, sai da presença de Jesus, profundamente confundido com essa lição, sem compreender o sentido da lição. Jesus se surpreende por Nicodemos não ter o conhecimento da reencarnação, pois ele disse que se dedicava a estudar os textos sagrados. E os livros sagrados do judaísmo continham a lei da reencarnação. A Torá, que é o livro sagrado, os textos sagrados do judaísmo, é composta pelos primeiros 5 livros da Bíblia hebraica: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. A reencarnação fazia parte dos dogmas judaicos. Era uma das crenças fundamentais dos judeus e foi confirmada por Jesus e pelos profetas. Até meados do século VI, todo o cristianismo aceitava a reencarnação que a cultura religiosa oriental já proclamava, milênios antes da era cristã, como fato incontestável, norteador dos princípios da justiça divina, que sempre dá oportunidade ao homem para rever os seus erros e recomeçar o trabalho de sua regeneração em nova existência. Porém, no segundo concílio de Constantinopla, hoje a cidade de Istambul, na Turquia, em decisão política para atender exigências do Império Bizantino, os bispos da Igreja aboliram a lei da reencarnação dos textos sagrados do judaísmo. Teodora, a esposa do imperador Justiniano I, temia retornar ao mundo na pele de uma escrava negra e por isso desencadeou uma forte pressão sobre o Papa da época, o Papa Virgílio. A história nos diz que o Papa Virgílio se negou a comparecer e a presidir o Concílio de Constantinopla, mas o imperador o coagiu, dizendo que se ele não fosse, mandaria tropas, legiões de soldados romanos para conduzi-lo, então, até este encontro, esta reunião. E assim, o segundo concílio ecumênico de Constantinopla, no ano de 553 depois de Cristo, resolveu afirmar que a reencarnação não existe, tornando a reencarnação uma doutrina herética. As decisões do concílio condenaram, inclusive, a reencarnação admitida pelo próprio Cristo em várias passagens do Evangelho, sobretudo quando identificou em João Batista o espírito do profeta Elias, que desencarnou 6 séculos antes e que deveria voltar como precursor do Messias. Esta passagem é colocada em Mateus, no capítulo 11, versículo 14. A partir daí, todos os cristãos, inclusive as autoridades da igreja, que continuavam defendendo a reencarnação, passaram a ser perseguidos. Mas, meus irmãos, a reencarnação deixou de existir? A lei da reencarnação deixou de existir porque a imperatriz Teodora não gostava dessa ideia? Para nos responder isso, os espíritos da codificação nos dizem o seguinte: perguntar-lhes emos, apenas se imaginam que Deus lhes pediu o parecer ou consultou os gostos para regular o universo. Ou seja, independente da vontade da imperatriz Teodora, a lei da reencarnação continua a existir.
é uma lei natural, é uma condição inerente para a humanidade. Só pela reencarnação é possível explicar todas as anomalias e todas as aparentes injustiças que a vida apresenta. Deus quis assentar sobre uma lei natural os princípios de solidariedade, de fraternidade e de igualdade. O princípio da reencarnação é a chave para o verdadeiro sentido do Evangelho, a boa nova que Jesus Cristo veio nos trazer. Com a reencarnação e o progresso que lhe é consequência, todos aqueles que se amam se reencontram sobre a terra e no espaço e gravitam juntos para chegar a Deus. Com a pluralidade das existências, a certeza da continuidade das relações entre aqueles que se amam, e está aí o que constitui a verdadeira família, a família espiritual. Os que falham no caminho retardam o seu adiantamento e sua felicidade. Mas não está perdida toda a esperança. Ajudados, encorajados e sustentados por aqueles que os amam, sairão um dia do lamaçal em que estão mergulhados. Com a reencarnação, enfim, a solidariedade perpétua entre os encarnados e os desencarnados, com o estreitamento dos laços afetivos. No Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito São Luís nos diz o seguinte: a passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que possam cumprir com a ajuda de uma ação material os desígnios cuja execução Deus lhe confiou. Ela é necessária a eles mesmos, porque a atividade que são obrigados a desempenhar ajuda o desenvolvimento da sua inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, deve considerar igualmente a todos os seus filhos. É por isso que dá a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de agir. Todo privilégio seria uma preferência e toda preferência uma injustiça. Mas a encarnação não é para todos os espíritos senão um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhe impõe na sua entrada na vida, como primeira prova do uso que farão do seu livre arbítrio. Aqueles que cumprem essa tarefa com zelo vencem rapidamente e menos penosamente seus primeiros degraus da iniciação e gozam mais cedo os frutos dos seus trabalhos. Aqueles, ao contrário, que fazem mau uso da liberdade que Deus lhes concede, retardam seu adiantamento. É assim que, por sua obstinação, podem prolongar indefinidamente a necessidade de se reencarnar. Nesse dia que Jesus transmitiu essa lição da reencarnação a Nicodemos, também estavam presentes 2 de seus apóstolos, o apóstolo Tiago e o apóstolo André. E eles também ficaram profundamente surpreendidos com esta lição. Esta passagem deste diálogo entre Jesus e Nicodemos e entre os seus apóstolos, seus discípulos, está na obra Boa Nova. É uma psicografia de Chico Xavier. Então, Jesus, vendo a surpresa de Tiago e de André, pergunta-lhes: por que tamanha admiração em face dessas verdades? As árvores não renascem depois de podadas? Com respeito aos homens, o processo é diferente,
mas o espírito de renovação é sempre o mesmo. O corpo é uma veste, o homem é seu dono. Toda roupagem material acaba rota. Porém, o homem que é filho de Deus encontra sempre em seu amor os elementos necessários à mudança de vestuário. A morte do corpo é essa mudança indispensável, porque a alma caminhará sempre por meio de outras experiências, até que consiga a imprescindível provisão de luz para a estrada definitiva do reino de Deus, com toda a perfeição conquistada ao longo dos rudes caminhos. André sentiu que uma nova compreensão lhe felicitava o espírito simples e perguntou: Mestre, já que o corpo é como a roupa material das almas, por que não somos todos iguais no mundo? Vejo belos jovens junto de aleijados e paralíticos. Acaso não tenho ensinado, disse Jesus, que tem de chorar todo aquele que se transforma em instrumento de escândalo? Cada alma conduz consigo mesma, o inferno ou o céu que edificou no âmago da consciência. Seria justo conceder-se uma segunda veste, mais perfeita e mais bela ao espírito rebelde que estragou a primeira? Que diríamos da sabedoria de nosso Pai, se facultasse as possibilidades mais preciosas aos que as utilizaram na véspera para o roubo, o assassínio, a destruição? Os que abusaram da túnica da riqueza vestirão depois as dos fâmulos e escravos, mais humildes. Como as mãos que feriram podem vir a ser cortadas. Senhor, compreendo agora o mecanismo do resgate, murmurou Tiago, externando a alegria do seu entendimento. Mas observo que desse modo o mundo precisará sempre do clima do escândalo e do sofrimento. Desde que o devedor, para saldar o seu débito, não poderá fazê-lo sem que outro lhe tome o lugar com a mesma dívida. O mestre apreendeu a amplitude da objeção e esclareceu aos discípulos perguntando: dentro da lei de Moisés, como se verifica o processo da redenção? Tiago meditou um instante e respondeu: também na lei está escrito que o homem pagará olho por olho, dente por dente. Também tu, Tiago, está procedendo como Nicodemos, replicou Jesus com generoso sorriso. Como todos os homens, aliás, tens raciocinado, mas não tens sentido. Ainda não ponderaste, talvez, que o primeiro mandamento da lei é uma determinação de amor. Acima do não adulterarás, do não cobiçarás, está o amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração e de todo o entendimento. Como poderá alguém amar o Pai, aborrecendo-lhe a obra? Contudo, não estranho a exiguidade de visão espiritual com que examinaste o texto dos profetas. Todas as criaturas hão feito o mesmo, investigando as revelações do céu com o egoísmo que lhes é próprio. Organizaram a justiça como o edifício mais alto do idealismo humano. E, entretanto, eu coloco o amor acima da justiça do mundo e tenho ensinado que só o amor cobre a multidão dos pecados. Se nos prendemos à lei de Talião, somos obrigados a reconhecer que onde existe um assassino,
haverá mais tarde um homem que necessita ser assassinado. Com a lei do amor, porém, compreendemos que o verdugo e a vítima são dois irmãos, filhos de um mesmo pai. Basta que ambos sintam isso para que a fraternidade divina afaste os fantasmas do escândalo e do sofrimento. Os apóstolos, Tiago e André, ficaram maravilhados com essa nova lição, com essa nova revelação. E fizeram uma proposta a Jesus, que essa revelação fosse colocada para todo o povo na pregação do dia seguinte, na pregação para os que iam ouvir Jesus. Então Jesus diz aos apóstolos: será que não compreendeste? Pois se um doutor da lei saiu daqui sem que eu lhe pudesse explicar toda a verdade, como queres que proceda de modo contrário, para com a compreensão simplista do espírito popular? Alguém constrói uma casa, iniciando pelo teto o trabalho? Além disso, mandarei mais tarde o Consolador, a fim de esclarecer e dilatar os meus ensinos. Eminentemente impressionados, André e Tiago calaram as derradeiras interrogações. Aquela palestra particular entre o Senhor e os discípulos permaneceria guardada na sombra leve da noite em Jerusalém. Mas a lição a Nicodemos estava dada. A lei da reencarnação estava proclamada para sempre no Evangelho do Reino. E nós, meus irmãos, compreendemos a lei da reencarnação? Vivemos a nossa presente existência cientes, compreendendo esta lei? Fazemos as nossas escolhas levando em consideração a lei da reencarnação? Nós conhecemos o Espiritismo, o Consolador prometido por Jesus, essa doutrina que esclarece e consola. Mas nós vivemos segundo os seus ensinamentos? Empregamos e sentimos a lei de Deus, sendo a maior delas a lei do amor? Pensamos na continuidade da nossa vida como espíritos desencarnados depois da morte do corpo físico? O objetivo da reencarnação, meus irmãos, é nos aproximar de Deus, nos colocar em comunhão com o nosso Pai. E por isso temos a necessidade de progredir, de nos purificar, de expiar e resgatar as consequências das más escolhas do passado. Pois como estaremos em comunhão com nosso Pai, que é justiça, bondade e amor, se não entendemos e não conseguimos desenvolver essas virtudes em nós? A reencarnação é presente divino. E hoje estamos plantando a colheita que teremos em uma ou mais reencarnações futuras. Que possamos pensar nisso, meus irmãos. Que possamos
fazer luz à nossa consciência com relação aos ensinamentos de Jesus sobre a reencarnação e possamos viver como espíritos imortais e não somente como a personalidade que animamos nessa atual existência. Que os ensinamentos de Jesus se façam vivos no nosso coração, para que possamos transmiti-los, para que possamos vivê-los, para que possamos ser o Evangelho vivo. Obrigado, meus irmãos, por mais este estudo, por mais estas reflexões de hoje. Que Jesus nos abençoe.